Bem-vindos ao podcast HUEL com você. O tema de hoje é Fluxo de Atendimento em Saúde Mental em Londrina. Esse episódio vai estar disponível em áudio no Spotify, no canal HUEL com você e também em vídeo no YouTube, no Hospital Universitário da UEL. O meu nome é Ana Luísa e os nossos convidados de hoje são o médico Dr. Eduardo Leite e a assistente social Bruna Campos. Eduardo é graduado em Medicina pela Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, oficial da reserva, primeiro-tenente médico da Marinha do Brasil em Itajaí, também Santa Catarina, médico da família e comunidade em Itapema, e atualmente compõe a equipe de residentes de psiquiatria aqui do Hospital Universitário da UEL. Bruna é graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, foi estagiária de Serviço Social do nosso ambulatório de especialidades do HU. O seu TCC foi voltado à atuação profissional na psiquiatria, possui pós-graduação em Advocacia Feminista e o Direito da Mulher pela Faculdade Legale e atualmente compõe a equipe da Divisão de Serviço Social do HU, responsáveis pelas unidades A e B. Bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Bom, então, antes da gente falar do fluxo, especialmente do fluxo em Londrina, eu gostaria que o Eduardo explicasse para a gente quando uma pessoa ela precisa se preocupar em buscar atendimento profissional da saúde mental. Como diferenciar quando você está triste por, às vezes, uma situação que você passou difícil e quando você identifica que você está precisando de um atendimento profissional. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite a todos aí do Departamento de Comunicação aqui da UEL. Eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade de a gente estar conversando com você sobre saúde mental, porque toda vez que a gente fala sobre isso, a gente dá um passo adiante na quebra do tabu, que é uma coisa super importante. E não tenha dúvida, falar sobre saúde mental hoje é salvar vidas. Bom, vamos começar assim. O paciente que sente que precisa de um atendimento de saúde mental, geralmente é um paciente que atravessa um período da vida que, para além de uma ansiedade ou uma tristeza pontual, está sofrendo algum grau de prejuízo por conta dessa tristeza ou dessa ansiedade. Então, esse é o primeiro ponto. Existem transtornos que fazem parte de um desenvolvimento normal. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente perde um ente querido, existe a fase do luto. E é absolutamente saudável e normal que a gente se sinta triste durante essa fase. Que haja algum grau de insônia, que haja algum grau de perda do apetite, coisas normais desse período. O que não dá para aceitar como normal é se esses sintomas, por exemplo, se tornam mais intensos do que deveriam ou se prolongam por um tempo muito grande. Ou, muitas vezes, quando o paciente desenvolve sintomas alterados da parte da saúde mental, sem um gatilho, sem uma justificativa para tal. Então, é comum hoje em dia que a gente tenha uma grande demanda de pacientes, principalmente mais jovens, que estão sofrendo por processos de ansiedade e que eles não sabem referir o porquê dessa ansiedade. A verdade é que existe um processo multifatorial gigante. Existe a questão da comparação, existe uma questão intrafamiliar e extrafamiliar que tem que ser abordada no tempo correto. Mas perceba, não é uma ansiedade tão leve a ponto que o paciente consiga lidar com as atividades dele de forma normal. Então, ele perde desempenho escolar, ele se isola da família, ele começa a ter prejuízos. Eu acho que essa é um red flag importante que a gente pode pontuar para quem está ouvindo a gente. O que é normal, o que é alterado? Você está em sofrimento, isso pode ser tanto fase da vida como uma alteração mais importante. A questão é, está sofrendo a ponto de perder funcionabilidade? Se sim, está na hora de procurar ajuda. Entendi. Bruna, dentro do nosso Sistema Único de Saúde, quem precisa desse atendimento tem quais opções? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Assim como o Eduardo falou, é um passo muito importante, né? A gente está vindo aqui falar de saúde mental, que ainda é um assunto, né, que é um tabu aí na população. A gente já avançou muito, né, enquanto saúde mental, mas ainda a gente tem muito que avançar.
né, aqui no Brasil, em Londrina, né? E quando chega para a gente, né, esse paciente ali com transtorno mental, a gente tem as redes de serviços, né, que atende a população. A gente tem o serviço do CAPS, né, que é o atendimento psicossocial. A gente tem CAPS infantil também, que atende as crianças e adolescentes. Esse é considerado atenção básica. Isso, isso, atenção básica. E aí temos também, né, aqui em Londrina temos clínicas terapêuticas, temos hospitais, né, hospitais psiquiátricos que também atendem, e também tem o trabalho desenvolvido nas UBSs, né, que é um trabalho que é desenvolvido por região. Então, ali, né, geralmente a população pode estar procurando o atendimento através das UBSs, que as UBSs vão fazer esse encaminhamento para o CAPS, né, e aí o CAPS vai dar seguimento ali para o atendimento psiquiátrico e psicológico também. Entendi. Eduardo, aqui no HU nós temos uma atuação na saúde mental, tanto formando profissionais, você está na residência, e também alguns serviços. Queria que você falasse dessas duas frentes aqui do HU. Perfeito. Acho que assim, o HU ele presta um serviço muito importante para a comunidade no âmbito da saúde mental, sabe? E como a Bruna falou, a gente tem toda uma rede de saúde hoje estruturada, onde o paciente, pelas portas de entrada, vai procurar auxílio, né? Pode ser através do posto, do CAPS, mas uma vez que o caso esteja muito complexo ou necessite de um hospital terciário como o HU, aqui dentro a gente conta com uma rede de profissionais muito vasta. Então a gente tem, claro, toda a equipe médica, inclusive nós da psiquiatria, mas a gente conta também com um serviço de interconsulta de todas as outras especialidades. Então, se um paciente entra com uma demanda psiquiátrica e a gente acaba identificando comorbidades ou fatores que estejam muitas vezes até agravando o quadro de saúde mental dele, mas com relação à saúde orgânica, a gente solicita a avaliação da cardiologia, da pneumologia, etc. A gente conta com todo o apoio do serviço social para as questões de natureza social. A gente dispara também toda essa rede de apoio que o paciente pode estar precisando. Muitas vezes são pacientes que vêm de longe, a família não tem onde ficar, estão em situação de vulnerabilidade social, financeira. A gente tem esse suporte aqui no HU para ofertar. Acho que a gente também pode colocar a questão da psicologia, que é muito importante, né? O paciente, uma vez internado aqui, especialmente pela saúde mental, pela psiquiatria, a gente sempre tem um serviço de psicologia vendo o paciente diariamente. A gente tem alterações, por exemplo, de natureza orgânica que necessitem de exames, procedimentos, às vezes até fora do HU. O HU leva o paciente e depois retorna com ele aqui dentro. Então, a gente tem diversas formas de ajudar e cuidar desse paciente durante a internação e depois dela também. Por exemplo, com os serviços ambulatoriais que a gente conta aqui. A gente identificou que o paciente precisa de um segmento depois da internação, a gente encaixa esse paciente no ambulatório, seja da psiquiatria ou de outras especialidades, ele passa a ser acompanhado. Aproveitar que você falou um pouquinho da psicologia, você pode falar a diferença dos atendimentos entre a psicologia e a psiquiatria para ficar mais claro para a gente? O psicólogo, ele é um profissional que ele dedica-se a compreender esse paciente como um todo e ele usa muito a questão da conversa, do processo psicoterapêutico. E dentro da psicologia existe, assim como dentro da medicina, uma gama vasta de subespecialidades, linhas de terapia psicológica em que esse psicólogo vai se especializar. Muitos daqui, por exemplo, são da linha intra-hospitalar, que tem toda uma subjetividade, uma especificidade muito grande de lidar com o paciente internado, que é diferente do paciente que está lá no nível ambulatorial. Já o médico psiquiatra, ele tem a formação médica, então ele é um profissional que está habilitado a prescrever medicações para esse paciente que sejam eventualmente necessárias. Mas nós médicos também praticamos, desde a residência, o processo de psicoterapia, ou seja, a escuta, a conversa, a ajuda através da palavra, que também é muito importante vindo de um médico. É lógico que essa questão da psicoterapia é muito mais bem empregada pelo profissional que passou
por essa formação, mas isso não nos isenta também de escutar o paciente, de conversar com ele, porque já foi o tempo que a psiquiatria era simplesmente um ato de prescrever medicamento e até mais, até o retorno. Hoje em dia a gente não faz mais assim. A gente realmente está escutando, entendendo as demandas e, como você bem colocou, acionando todos os outros mecanismos que a gente dispõe para ajudar o paciente. Vale ressaltar que aqui no HU é um sonho já do passado criar um setor específico para atendimento, né, da psiquiatria. Então, atualmente, aqui a gente tem uma unidade chamada Unidade A. Ela é uma unidade que contém 10 leitos. Então, ela é uma unidade que ela está sendo estruturada justamente para receber esses pacientes, né, com transtorno mental. Então, ela é uma unidade que ela é conhecida como antiga tisiologia aqui no hospital, que era uma unidade que atendia, né, pacientes com tuberculose no passado. E, atualmente, né, agora em 2023, ela mudou. Então, eles chamaram ela de Unidade A e ela vem sendo ali uma unidade para referenciar a psiquiatria. Só que ela é uma unidade muito nova, ela ainda está passando por uma estruturação de espaço físico, né? Estão colocando ali grades nas janelas, né? Tentando ali estruturar um espaço mais acolhedor também para esses pacientes. A gente também está montando uma sala multiprofissional para a gente poder fazer ali algumas abordagens, junto, né, com a equipe da psicologia, junto com a gente tem uma equipe de residência em saúde mental, com o pessoal da enfermagem. Então, ali é um espaço onde a gente está construindo ali grupos com a família, grupos com os pacientes, e é uma unidade que ela ainda está em construção. Então, vale ressaltar que o HU está investindo, né, nessa unidade que vem sendo construída. Então, creio eu que para 2024 vai vir mais surpresas aí para essa unidade. Felizmente, o tema da saúde mental o tabu está acabando, né? Mas ainda algumas famílias que não enxergam talvez a importância disso, às vezes a pessoa não tem esse acolhimento na família de apoiar essa busca. Quais são os principais desafios assim que você enxerga quando a pessoa... Na verdade, assim, quando o paciente vem para cá, para o HU, e ele já vem ali com um transtorno mental, que ele já vem ali para a psiquiatria, pode ter certeza que ele já vem ali com um histórico. Nem sempre a família vem acompanhando ele, às vezes ele vem sozinho. Aí a gente vai, né, faz ali um primeiro atendimento com ele, faz um atendimento com o paciente, com a família, e a gente identifica essa fragilidade na rede de apoio. Grande parte dos pacientes psiquiátricos tem essa fragilidade, né, que já vem ali de um desgaste emocional, psicológico. Então, assim, às vezes a gente faz o contato com a família não quer nem conversar com a gente. A gente tenta trazer a família para perto, para o tratamento, a família se recusa. Ela fala, eu já ajudei, eu já estou cansada. Essa família também precisaria de um apoio. Essa família também precisa desse apoio. Mental, então, né? assim... É muito desgaste emocional, tanto para o paciente quanto para a família. Mas a gente, né, enquanto serviço social, a gente considera a família um grande aliado, né, nesse processo de saúde e doença. Porque sem a família, dificilmente a gente consegue avançar. A gente não consegue avançar na adesão ao tratamento, porque às vezes a gente precisa da família para estar acompanhando o paciente durante o período de internação, né? Porque o hospital também não tem ali toda aquela estrutura para um técnico que fica ali do lado do paciente o tempo todo. Então, é necessária a família e muitas vezes a gente não tem. Então, a família é muito importante nesse processo. Eduardo, como que funciona o primeiro atendimento desse paciente? Quais são os critérios de avaliação, de triagem para encaminhamento ou tratamento? Então, quando o paciente já procurou um serviço de saúde, né? Tá. O paciente chegando num serviço de saúde, vamos criar um cenário hipotético que ele tenha procurado o CAPS, tá? É feito o acolhimento, né? É feita uma escuta ativa desse paciente, ou seja, a gente entende o que ele traz, quais são as demandas, as necessidades, as fragilidades, as dificuldades desse paciente. Como qualquer atendimento médico, o início se dá com uma boa anamnese. A gente começa a conversar com esse paciente na procura de entender quais são os sintomas, quais são os sinais que ele está apresentando, o que está acontecendo, há quanto tempo e qual é o nível de gravidade. Então, existem na psiquiatria escalas, scores, questionamentos, questionários padronizados para depressão, para ansiedade, para toque, para todos os diagnósticos. E isso consegue não só diagnosticar, mas dar um grau de
vamos dizer assim, prognóstico. Isso está leve, moderado, está grave, está muito grave, precisa internar, não precisa. Feito isso, a gente coloca esse paciente numa estratificação diagnóstica, que tanto pode ser feito com o CID, que seria a Classificação Internacional de Doenças, quanto o DSM, que é o Manual Diagnóstico lá de Doenças também que a gente utiliza na psiquiatria. Mas isso tudo, essa padronização, ela é secundária. O mais importante é entender o que está acontecendo com o paciente e colocar dessas alterações o que está acontecendo. Quais são os sinais e sintomas que estão alterados e o nível dessa gravidade, para a gente entender se esse processo é leve, moderado ou grave e, por isso, qual vai ser o plano terapêutico, que é muito particular para cada paciente, que a gente vai empregar. Então, uma tristeza, vamos dizer que é a mesma tristeza para mim e para você. Muito parecido, os mesmos sinais, os mesmos sintomas, as mesmas alterações. Só que eu tenho uma rede familiar boa, eu tenho fatores protetivos adequados, eu não tenho um histórico psiquiátrico que acenda alguns alertas, enquanto para ti não, você, por exemplo, está morando sozinha, perdeu o emprego, está passando por um período de maior vulnerabilidade. É igual o plano terapêutico? É claro que não. Você inspira muito mais cuidado, você vai precisar de uma rede de saúde muito mais reforçada, uma periodicidade de consultas maior, talvez uma medicação. No meu caso, talvez seja um caso mais de psicoterapia, a gente consiga afastar um pouco mais o retorno. É muito particular de paciente para paciente. E isso tudo começa lá na anamnese. Então, as escalas, os questionários padronizados, eles são válidos, mas na prática clínica, a gente utiliza pouco, tá? Porque é tão particular, é tão individualizado, que se a gente se prender a essas minúcias, a gente deixa passar boa parte das alterações. Bruna, você já comentou que agora a gente tem um setor que faz esse atendimento multiprofissional. Eu queria que você falasse da importância desse atendimento multidisciplinar. Como ele é diferenciado para o paciente? Aqui, né, no Hospital Universitário, a gente vem, né, realizando esse atendimento multiprofissional, assim como eles pontuaram, né, por exemplo, quando chega para o serviço social esse paciente com transtorno mental, ele vem através de parecer pela equipe médica, a gente também, né, os profissionais fazem busca ativa, né, beira-leito, fazemos atendimentos beira-leito, então, a grande parte desses pacientes com transtorno mental aqui dentro do Hospital Universitário, ele está indo para a unidade A. Então, como eu já sou referência durante esse atendimento, a gente tem, né, um contato ali com os médicos diariamente, a gente se conversa muito entre si. Então, a gente se conversa, né, discute ali cada caso, cada situação e realizamos o atendimento, né? A equipe médica realiza o atendimento deles primeiro e depois o serviço social, né, faz ali o primeiro atendimento social, tanto com o paciente quanto com a família, né? E o serviço social, como a gente sempre costuma relatar, que o serviço social é a profissão que é para além dos muros aqui do hospital. Então, a gente consegue, né, ter ali um lado investigativo, eu diria, e descobrir um pouquinho mais de como que era esse paciente para além daqui do hospital, né? Qual foi a trajetória que o trouxe para cá, o que ele faz, o que ele gosta de fazer, com quem ele vive, quem é essa família, onde que ele trabalha, quais as condições de renda, né? Se tem filho, se não tem. Então, assim, o serviço social traz essas informações que às vezes complementam o atendimento da equipe médica, né? Que foi até o que o Eduardo comentou, que saber o histórico, antes exatamente. Do atendimento exatamente. ajuda E assim, às vezes esses pacientes que estão aqui para o atendimento, eles não conseguem relatar o que se passou lá atrás. E às vezes já está envolvido justiça, já tem ali, por exemplo, quando é criança, adolescente, já tem envolvido conselho tutelar, às vezes já está numa casa de acolhimento. Então, assim, o serviço social, ele ajuda nisso, em saber o que se passou antes dele chegar aqui. E também na perspectiva de como que será esse pós-hospital, né? A gente ali visando uma alta segura. Então, a gente tem ali muita articulação entre a equipe, né? A gente se conversa muito para a gente discutir mesmo, né? Como que esse paciente vai embora. Se ele vai ter cuidado na hora que ele chegar em casa? Quem que vai ser a rede de apoio? O CAPS vai acompanhar? A UBS está sabendo? Então, assim, a gente faz esses contatos com a rede para a rede também poder apoiar esse paciente quando chegar em casa, porque senão é um paciente que ele vai receber alta hoje e amanhã ele está aqui de volta, né? Então, assim, a gente tem que fazer toda ali uma preparação e não é fácil, não é fácil. Eu imagino.
Eduardo, a gente aqui no Brasil tem a felicidade de ter o Sistema Único de Saúde, que é muito bom, mas tem suas limitações, desafios. Em relação ao atendimento da saúde mental, eu queria que você discorresse um pouco sobre quais você enxerga que sejam os principais. Eu acho que na saúde mental a gente conta com as duas portas de entrada do Serviço Único de Saúde, que hoje no Brasil são os postos de saúde, as ESFs, UBSs, que cada bairro, cada área de saúde tem a sua referência. E além do posto de saúde, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E existem vários tipos de CAPS, tá? Tem o CAPS um pouco mais com especialidade nos problemas de álcool e drogas, de criança e adolescente, os CAPS de menor complexidade, aqueles até que inclusive tem um atendimento para o paciente permanecer durante a noite lá dentro. Então, essas duas portas de entrada, na minha opinião, elas são vitais hoje para o Brasil entender a importância que existe no investimento à saúde mental. Porque elas recebem quase que a totalidade dos casos. E elas têm por missão cumprir 95% de resolutividade dessa demanda que chega. Para aqueles casos onde são identificados fatores que inspiram maior gravidade, que sejam mais complexos, que sejam processos de falha terapêutica, esses pacientes podem e devem ser escalonados nessa rede de saúde para atenção secundária, que são já instituições hospitalares de um nível secundário. E aí existe, por exemplo, no nosso caso, o caso do HU, uma instituição hospitalar terciária, onde aqui vão chegar os processos mais complexos, aqueles pacientes mais complicados, que a rede não conseguiu resolver, ou que, por acaso, entraram num processo de recidiva, de refratariedade muito grande. Mas, apesar do volume não ser tão grande quanto as da porta de entrada, os casos que aqui chegam, eles são casos mais complexos, mais difíceis, que demandam todo um aparato multiprofissional para a gente conseguir uma melhor resposta terapêutica para esse paciente, que já foi falha até chegar aqui. Então, a gente precisa dar conta de ajudar esse paciente de alguma forma. Muitas vezes é a última esperança que esse paciente tem. Então, eu vejo assim que existe toda uma rede que está bem estruturada, cada lugar tem ali a sua liturgia, tem a sua missão, tem o seu perfil de pacientes. E o HU, na minha opinião, ele é chave aqui, não só na 17ª Regional de Saúde, mas colocando para a nossa realidade, são quase 1 milhão, né, de habitantes que a 17ª contempla. Então imagina, hoje a gente está lidando com um cenário de saúde mental onde até 1/3 dos jovens apresentam problemas de ansiedade. 15% da população tem depressão. Em uma década, o nível de suicídio aumentou 50%. Olha a importância que o HU acaba tendo nesses casos, certo? Porque muitas vezes o caso de tentativa de suicídio é referenciado para cá, que é um caso gravíssimo. Tudo mais que a gente tinha para lançar mão, infelizmente falhou. E agora é hora de um tratamento mais intensivo. Então, eu vejo assim, a necessidade de investimento é em toda a rede. Perceba que não há como falar, investe só no posto, só no CAPS. Todo mundo precisa de mais investimento, de mais olhar sobre a questão da saúde mental. Mas eu acho que também o que acaba ajudando muito é o que a Bruna falou, é essa integração. Porque não adianta só investir, jogar dinheiro e... Não, a gente precisa intercomunicar esses pontos. Porque a comunicação é a chave na saúde mental, não é, Bruna? Com Se a certeza. gente tem muito ruído nesse processo, todo esse investimento ele vai se perder. Bruna, o Eduardo estava comentando da importância dessa integração, né? Como que o profissional, de repente, que não é da área da saúde mental, pode ser um pouco mais acolhedor, empático, entender que talvez esse paciente que está lá também precise desse atendimento da saúde mental? Entendi. Na verdade, é o seguinte, eu acho que até dentro dos profissionais, os profissionais da saúde, muitos deles não estão preparados a trabalhar com pacientes com transtorno mental. A gente até vê, às vezes, né, quando chega ali aquele paciente em surto, em tentativa de autoextermínio, a própria equipe já fica ali meio esquivada. Então, eu acho que começa já pela equipe, né? A equipe querer se identificar ali, atender, acolher, escutar. Então, quando, né, a equipe vê ali, nossa, o paciente está em surto,
eles falam, não, tem que chamar a psiquiatria. A equipe não quer saber, não quer atender, então eu acho que começa por aí, né? Começa dos próprios profissionais da saúde a querer tentar entender, querer conhecer o que está acontecendo, né? Querer ali ter empatia, ter acolhida, mas eu acho que esse é o ponto principal em saúde mental, é você saber acolher, saber escutar. Assim como o Eduardo falou, a gente trabalha, né, com uma equipe multiprofissional, ainda bem que aqui no Hospital Universitário, né, a gente tem uma equipe bem empática, né, com esses pacientes, a gente atende, escuta, troca ideias, né, entre si, e a gente, né, tá contando, atualmente vai vir uma psicóloga que vai ficar fixa na unidade, né, é uma psicóloga que tá para chegar, creio eu, agora em 2024, assim como o serviço social foi direcionado uma assistente social somente para a unidade A, a equipe da psicologia também vai direcionar uma psicóloga para atender. Então, creio eu que o atendimento vai melhorar ainda mais, porque a gente vai discutir mais entre si nesses casos. E eu acho que é isso mesmo, né? A questão da equipe querer ali ter essa empatia, né? Querer saber mais, conhecer. Já não ir com preconceito. Já não ir com preconceito. Vai ser muito mais porque difícil. Porque existe muito preconceito mesmo da própria equipe. Né, da equipe, dos usuários também, né, dos pacientes que estão em volta, as famílias também. Então, eu acho que é ter mais essa empatia, saber escutar. Sim. Eduardo, o paciente adulto, eu imagino que para ele buscar ajuda parta dele identificar aqueles sinais que você comentou no começo e entender que talvez ele precise de uma ajuda profissional. Quando o paciente é criança, menor de idade, como que a família, até mesmo adulto também, né? A família pode colaborar para talvez identificar que essa pessoa esteja precisando de um apoio profissional e como, de repente, fazer essa abordagem, né? Esse é um grande desafio, Joana. Eu acho que, assim, a principal missão nossa talvez seja de informar mesmo. Vamos quebrar esse tabu primeiro, vamos entender que saúde mental, é como a Bruna falou, não existe essa de paciente psiquiátrico, ele é psiquiátrico. Paciente psiquiátrico somos todos nós, basta que a nossa rede de apoio falhe em algum momento para que a gente comece a apresentar sinais e sintomas de natureza psiquiátrica, são coisas que podem acontecer com todos nós. Então, vamos primeiro entender o que esse paciente está apresentando para a gente. Ele mudou o comportamento que antes era o corriqueiro dele? Por exemplo, uma criança ou adolescente, como você citou, está mais isolado, não está querendo comer, está demorando para dormir ou dormindo demais, está com comportamento irritado para além do que é o padrão, está se envolvendo em comportamentos de risco, está apresentando essa conjuntura de sinais que a gente pode observar, que não é o padrão desse nosso paciente, dessa pessoa, aí a família tem que ficar muito de olho. Preferencialmente, buscar o auxílio profissional, que é de onde as informações provavelmente vêm de forma mais acurada. Mas eu julgo também válido procurar em canais confiáveis, como o próprio portal do Ministério da Saúde, mais informação sobre o que é ansiedade, o que é depressão, até onde isso é normal, quais são os sinais de alerta que eu tenho que estar atento ao meu filho. Adolescentes muitas vezes se cortam, começam a aumentar a ingesta de álcool, enfim, toda uma questão do comportamento de risco eles acabam se envolvendo. As crianças muitas vezes acabam desenvolvendo enurese noturna, que é o xixi na cama, ou param de conversar, ficam muito introspectivos. Vamos percebendo esses sinais objetivos, tentando conversar com essas crianças e com esses jovens e buscando ajuda. Mas eu não sei onde ir. Começa pelo posto de saúde. Ali já tem uma equipe que está amparada, que está treinada para isso. Se eles identificarem que está já num processo mais grave, eles certamente vão encaminhar para o CAPS e de lá toda a rede de atenção de saúde vai ser acionada. Eu achei interessante você falar em procurar canais confiáveis, oficiais, para pegar essas informações, porque hoje a gente está vendo muito nas mídias sociais, às vezes, vídeos rápidos. O que é esse transtorno? Aí tem lá 3 diagnósticos e aí a pessoa se Imagina, não é fácil nem para nós, quanto mais assim no Reels de 30 segundos fazer um diagnóstico desses. Não é assim... Se fosse tão fácil, né? Mas infelizmente não coloca é por aí. alguns sintomas, aí a pessoa já se autodiagnostica com 3, né? Aquilo que a gente conversou no começo,
Às vezes, os mesmos sintomas iguais, para um paciente significa uma coisa e para outro é outra coisa, tá? Para você pode ser uma ansiedade, para um paciente que tem transtorno bipolar, ele pode estar em mania. Então, não é tão simples assim. Por isso é importante saber onde está indo buscar essa informação, né? Sim, tomar cuidado, buscar esses canais oficiais que a gente tem. E a gente está com postos de saúde, que são as UBSs, né? Regionalizadas, buscar esse apoio profissional. Vamos encaminhando para as considerações finais. Bruna, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Quando você me perguntou ali onde que o serviço social ele contribui ali, né, no atendimento, né, com a saúde mental, eu acho que vale ressaltar, né, que o papel do serviço social é atuar sobre as demandas, né, que chegam para a gente, né, que são as demandas, a adesão ao tratamento, né, a questão ali, a família, né, questões ali familiares, relações familiares, também ali as dificuldades econômicas, né, que essas famílias têm, que também implica muito. Que agrava mais a implica muito. Saúde, né? Aí também tem questão, né, de dificuldade de acesso a benefícios, né, porque o paciente às vezes ali eles não reconhecem que o paciente com transtorno mental tem direito ao benefício, então isso acaba implicando mais ainda, às vezes o paciente não consegue trabalhar, a família não consegue sair do ambiente de trabalho para poder estar acompanhando ele nesse tratamento, então isso implica muito também para a gente, é uma demanda que chega muito para o serviço social, e também a questão da judicialização, né, a gente tem que acionar o Ministério Público, que são quando essa rede falha. Quando existe essa falha na rede, a gente sempre tem que estar acionando ali algum órgão público, né, e fazer ali os determinados encaminhamentos, né? Entendi. Eduardo, considerações finais? Eu acho que da minha parte só gostaria de agradecer muito vocês de novo por essa oportunidade de estar falando sobre saúde mental. A gente sempre, em setembro a gente reforça essa conversa, mas acho que é importante a gente estar mantendo o ano todo para justamente que essa informação chegue nas pessoas, para que elas percam primeiro esse preconceito em si mesmas e também para toda a rede, os profissionais, as famílias conseguirem ajudar os pacientes que estão em sofrimento também. Obrigado. Eu que gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês dois, que doaram o tempo de vocês, o conhecimento de vocês para esse bate-papo que é super importante, né? Não só nos meses que são direcionados para a campanha, mas é algo que a gente tem que falar o ano inteiro. E para os nossos ouvintes, um agradecimento também. Se vocês tiverem algumas sugestões de assuntos para a gente tratar aqui no podcast, vocês podem enviar para o nosso Instagram, HUEL Oficial. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio e até a próxima!